Olá, como é que você está passando por esse tempo de isolamento social aí, de pandemia, Covid-19, né? O novo coronavírus, tudo certo por aí? Eu tô vivo ainda, como você pode perceber, e não peguei coronavírus ainda, não que eu saiba. E vamos nessa, vamos seguindo em frente, né? E mais pra frente no vídeo eu quero conversar a respeito dessa questão do isolamento social, como é que você está passando por isso, né? E a opinião, a sua opinião a respeito disso. Mas não é exatamente esse o tema do vídeo hoje, mas tem a ver porque um tempo atrás estava passando um texto circulando aí no WhatsApp, tudo, grupos do WhatsApp, pelo menos eu recebi num do grupo que eu fazia parte, que tem relação com a pandemia e tem relação com o tema do canal, que é fé, né, religião e, no caso específico desse texto, a oração. Vou ler aqui o texto para você e fazendo alguns comentários, né? O texto diz o seguinte: trago para vocês uma ideia sensacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, um conselheiro do primeiro-ministro Winston Churchill organizou um grupo de pessoas para que, a uma hora determinada todas as noites, parassem o que estivessem fazendo para orar de forma coletiva pela paz, pela segurança e pelas pessoas na Inglaterra. Assim fizeram todos os dias, e era como se a cidade ficasse em suspenso, tal era o poder da oração. Teve um efeito tão assombroso que em pouco tempo cessaram os bombardeios. Se liga nessa, mano, as orações dos caras cessaram os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, lá na Inglaterra. Olha o poder dessa oração. Isso sim é oração, hein? Aí é oração. Estão precisando dessas aí também para cessar essa pandemia, não é isso? Para acabar com a pandemia do Covid-19. E é isso que a gente está precisando de orações. Então vamos lá, é basicamente isso o texto, né? Deixa eu continuar aqui. Estamos agora nos organizando de novo, um grupo de pessoas de diferentes nacionalidades para orar durante 1 minuto pela saúde da humanidade, para o fim dos problemas que nos oprimem e angustiam e para elevar a frequência de nossas intenções e pensamentos. Aí ele vai trazer aqui um monte de horários das orações. E é isso, ele vai cessar aqui terminar a coisa. Peço a vocês, por favor, que se unam a esta campanha. Vamos nos deter por 1 minuto todos os dias, nos horários indicados, e pedir pela saúde e paz, para que se restabeleça a tranquilidade a todas as nações do mundo, cada um à sua maneira e fé. Se entendêssemos um enorme poder da oração, ficaríamos assombrados. Se você pudesse encaminhar este pedido a seus contatos, podemos conseguir um milagre com a nossa oração. Conseguir um milagre com a oração. Olha aí, estamos precisando desse milagre. Coloque o alarme do seu celular para todos os dias, a tal horário, que no caso aqui 18 horas, orar por 1 minuto pela paz. Então, na verdade, o que eu queria trazer era esse questionamento aqui, inspirado nesse texto, né, que você vê que tem um problema, né, que aconteceu ali tanto na Segunda Guerra como agora no caso da pandemia, e surgiu esse problema e as pessoas vão se unir em determinado horário para fazer uma oração, pedir a Deus para que resolva o problema. No caso da Segunda Guerra aqui, segundo eles, os bombardeios em pouco tempo pararam. Olha só, eles travaram os bombardeios lá na Inglaterra, né, com o poder da oração, não é isso? Com a graça divina. E estão querendo fazer a mesma coisa agora com o Covid. Claramente não está funcionando, né? Que esse texto aqui, como eu falei, já estava rodando, pelo menos eu recebi no grupo tem mais de mês, e de lá para cá a curva do contágio só subiu. Então não é uma coisa que está funcionando. E eu queria saber isso. Por que quando a coisa não acontece, quando o problema acontece, no caso aqui da pandemia, começa uma pandemia, né? Um monte de mortes, uma pandemia com um contágio altíssimo, que muitas pessoas vão morrer num curto período de tempo. Por que as pessoas não responsabilizam Deus quando acontece a cagada, quando acontece a merda, quando a coisa ruim acontece, quando a falha acontece, mas responsabilizam ele, mas dão créditos a ele quando a coisa é resolvida? Por exemplo, aqui no caso da guerra, cessaram os bombardeios? Não, as pessoas estavam orando, então foi o poder da oração e da graça divina que cessou os bombardeios. Mas quando começou a guerra, ninguém falou nada de Deus começou a guerra, Deus permitiu que a guerra acontecesse e vários mortos e toda aquela desgraça danada que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Tortura e os cambau A4 que aconteceu lá, que a gente sabe já hoje em dia, né? E a mesma coisa agora com a pandemia, no caso uma doença. Começa lá a doença, e
muitas pessoas morrendo, principalmente idosos, que tem maior problema com essa doença, que morre gente boa, morre gente ruim, e morrem crianças, e um contágio extremamente rápido, no mundo inteiro, espalhando pelo mundo todo. E cadê Deus, né? Que quando começou a doença, ninguém responsabiliza Deus por ter começado a doença, por ter permitido a doença começar, se iniciar e, na verdade, ter criado, se você acredita mesmo em Deus, ele, se ele é o criador de todas as coisas, ele criou a doença, criou a pandemia e permitiu que ela se alastrasse. Cadê a responsabilização do Deus de vocês quando essa coisa acontece, né? E aí vai, de repente, daqui a algum tempo vai ter vacinas, remédios e tudo mais, e as pessoas que se curam da doença, aí vai lá, graças a Deus, muito obrigado, Senhor, glória a Deus, eu não sei como é que as pessoas falam, mas enfim, e dando o crédito da cura para a divindade, ao invés de falar, de dar o crédito devido aos médicos, aos enfermeiros, aos familiares que deram suporte para aquela pessoa que estava passando aquele momento de dificuldade, dando todo tipo de ajuda que eles tivessem condições com relação à comida, com um conforto do lar, ou seja lá o que for, e toda a estrutura de suporte que as pessoas desenvolveram para permitir que as pessoas pudessem ser tratadas, para retomar a saúde, e Deus recebe o mérito. Se a pessoa morrer, não, de repente estava na hora dele ir, foi melhor assim, Deus sabe o que faz, ele escreve certo por linhas tortas, e toda essa conversinha. Queria entender por que tem esse duplo pensar com relação à capacidade divina. Assim, ele recebe o mérito quando a coisa tem um final positivo, tem uma conclusão positiva, ele não recebe a responsabilização de ter permitido que aquilo aconteça, ele não recebe o mérito de começar o problema. E como é isso? Por quê? Por que você, crente, você religioso, por que você trata Deus dessa forma? Ele é café com leite, ele não consegue receber crítica, que qualquer pessoa comum, nós que somos seres humanos falhos, receberíamos uma crítica mais dura. Você, de repente, tem um cara lá, o cara começa a dirigir bêbado, enche a cara e vai sair para dirigir na rua. Aí vai atropelar uma pessoa. Ninguém vai falar, não, veja bem, ele atropelou a pessoa, estava bebendo, mas poxa, veja bem, né? Ninguém vai passar o pano por um cara desse. O cara encheu a cara e saiu pela rua dirigindo, atropelou uma pessoa. Ele foi responsabilizado pelos atos que ele fez ali. Já Deus não pode ser responsável, ou não é normalmente responsabilizado por isso. Eu queria entender. Eu tenho dificuldade de entender essa questão assim. Como é que casa uma coisa com a outra? Como é que fecha essa equação aí da divindade, ser capaz de fazer as coisas, de ser uma boa divindade, ser o exemplo maior de bem, a base moral, e permite que coisas assim aconteçam. Se você tiver algum argumento assim, lógico, que consiga explicar uma situação dessa, assim, que seja na questão interna da sua crença mesmo, você não precisa nem entrar, talvez, em questões filosóficas mais profundas, mas como que isso é possível, assim, e por que ele não tem responsabilidade, não dá, não fecha. Bom, basicamente era isso. Eu tinha gravado já esse vídeo antes, agora eu acho que gravei pior, mas enfim. Sim, e o que eu tinha falado mais cedo sobre a questão do isolamento, né? Que eu queria saber como é que você está passando aí o isolamento e principalmente o que você acha dessa questão do isolamento forçado, né? Do Estado, dos governos estatais definirem o que as pessoas vão fazer ou não, como que elas vão, se elas vão se locomover ou não na rua, se elas podem ou não trabalhar. Você acha que isso aí está certo ou você acha que as pessoas deveriam, elas são donas de si mesmas e elas que decidem o que faz da própria vida e que assumem as consequências das ações que elas tomam, sejam no caso aqui do contágio, de contraírem a doença de si mesmas ou de repente de passar para outros. Você acha que essa pessoa deveria ser responsabilizada pelo que ela faz, mas ser capaz de tomar as decisões e de agir de acordo, ou simplesmente você acha que é correto essa atitude do Estado, do governo,
impedir que as pessoas façam as coisas e definir como que as pessoas vão viver as suas vidas. E no fim das contas, tendo um maior poder de influência sobre as pessoas, sobre a população. Bom, é isso. Valeu.